Muito bem, galera, muito bem. Fazendo uma pequena revisão, lembrando o nosso tema, que é sociologia contemporânea, tá, gente? Sociologia contemporânea, e estamos trabalhando aí vários sociólogos. Começamos fazendo uma analogia, pegando como exemplo o Charles Maio, que fala da imaginação sociológica, né, que fala do nosso olhar diante do todo social. Com certeza, depois disso, vocês jamais serão os mesmos, vão sempre fazer suas análises, tá? Falamos do Talcott Parsons, do funcionalismo do Parsons, da influência que essas estruturas exercem sobre a ação do indivíduo, levando em consideração também a ação do indivíduo, né? Quando ele falava dos subsistemas, passeamos por esse tema. E não deu tempo aprofundarmos o Ralph Dassendorf, é um alemão de sobrenome difícil, né? E eu quero continuar falando do Ralph, e aí eu já emendo falando do restante, que vai ser bem interessante. Hoje é com Pierre Bourdieu e o Capital Cultural, beleza? Então vamos que vamos. Gente, o Ralph Dassendorf, que nasceu em 1929 e morreu em 2009, ele sustentava a seguinte ideia. Ele sustentava que as grandes corporações, tá, praticamente influenciava o mundo, tá? Influenciava a sociedade como um todo. Veja bem, se eu falo de grandes corporações, eu também estou falando de macroeconomia. Se eu falo de macroeconomia, eu falo de globalização, de sociedade globalizada. E junto com essa sociedade globalizada, vem o que há de melhor e o que há de pior, tá certo? Nós não podemos falar aqui apenas da. Nós não podemos falar aqui apenas do lado bom, do lado mercadológico, da aproximação de comunicações que é característica da globalização. Nós temos que também citar as coisas que também são ruins. Né? É um preço que nós pagamos por estar vivenciando aí esse momento global, esse momento neoliberal. Então, esse poder das grandes corporações do mundo, se você for parar para pensar, veja bem, esse assunto vem bem a calhar. Por quê? Porque essa semana passada houve uma votação polêmica no Senado, né? E com a questão da privatização da água. Que absurdo! Privatização da água. Gente, esse líquido aqui, quem imaginou que um dia. Quem imaginou que um dia você tivesse que pagar por isso? Pagar pela água. Isso me faz lembrar aquela discussão que eu acho que é muito boa, certo? Que é a discussão do Mad Max. O último Mad Max que saiu, a sequência, o último da sequência que saiu, e eles lutam. Vocês sabem que o Mad Max 1, 2, 3, todos eles ocorrem, todos os Mad Max, a quadrilogia completa, ocorrem no período pós-apocalíptico. Vou até colocar aqui o chat de vocês para acompanhar o que vocês estão dizendo. Ah, pronto, Mad Max. Você sabe que eles estão no período pós-apocalíptico, sabem disso, né? E vocês sabem que o bem maior é a gasolina. Para nós que assistimos, o bem maior, o ouro negro, petróleo. Então, ó, fica ligado nessa questão. Só que o Mad Max, o último, ele já tem poder sobre a água. Então, veja, vamos. Valber, o que é que tem a ver? Tu misturou tudo agora. Cara, tu tá falando de Mad Max. O que é que isso tem a ver com o Ralph Dassendorf? O que é que isso tem a ver com as corporações? Tudo, galera. Inclusive com o senhor Tasso Gereissati, que é dono da Coca-Cola aqui no Nordeste, tá certo? Que é um mega empresário, Tasso Gereissati, que é a favor da privatização da água, junto com Cid Gomes e seu irmão Ciro Gomes, que apoiou a decisão do Cid, tentou desconversar, mas aí chegou
o partido do PSOL chegou encostando e quer debater essa questão, porque não dá para levar no papo, é muito grave essa questão da privatização da água. Agora, vamos lá, juntar os caquinhos. Privatiza-se a água, que é um bem comum, e vai beneficiar quem? A Coca-Cola, que é uma corporação. Vai beneficiar quem? A Ambev, que é outra corporação gigantesca, que é dona de várias marcas de cervejas, tá certo? A Ambev é uma corporação só, que trabalha com várias marcas. Quer dizer, privatizando a água, há um comando das corporações. E esse comando passa para as estruturas. Estrutura social, cultural, a nível global. Então é bem complicado. Ou seja, nossas vidas, mais uma vez, na mão do capital estrangeiro. Tá certo? Já não basta os péssimos serviços que nós temos. Já não basta os péssimos serviços de telefonia e outras coisas que lá na década de... Lá no final dos anos 90, foram vendidas a preço de banana no governo FHC. Tá certo? Então, quer dizer, sim, assisti o Poço. Eu não só assisti o Poço, como o Poço toca nessa questão, você tem toda a razão, parabéns pela observação, como eu também fiz um texto, eu fiz uma análise do Poço. Só não deu tempo eu gravar a análise, tá certo? Mas eu irei gravar, eu irei fazer uma live, ou melhor, vou fazer uma videoaula e vou postar, tá certo? No meu canal, vou postar a live falando do Poço. Eu analiso o Poço em várias óticas, a social, a econômica, a psicológica e a filosófica e a teológica. Eu analiso de 5 formas diferentes o filme do Poço. Não vou dizer que a minha análise é a completa, não, mas eu estou contribuindo para alguma coisa. Teve pessoas que não aguentou assistir 10 minutos o filme, 15 minutos, porque teve nojinho, né? Agora não tem nojo quando saímos na rua e a gente acaba vendo moradores sem tetos. Nós acabamos dando conta de uma cracolândia, de pessoas se acabando no mundo das drogas, né? Então, quer dizer, isso não dá nojinho, mas um filme como o Poço dá nojinho, aí as pessoas não aguentam assistir. Então, né, vai lá e lê minha resenha da minha análise e depois assiste lá minha videoaula, beleza? O Poço, muito bom ter tocado nisso. Então, Ralph Dasendoff, ele vai tocar nesse assunto que é muito pertinente, que é um assunto que fala das grandes corporações. Veja, estamos cercados por todas elas. Estamos cercados por todas elas. E o poder de manipulação é tamanho gigantesco de tal maneira que, quando abriram o comércio, em plena pandemia, em nome da economia, em detrimento da vida humana, desrespeitando a vida humana, quando fizeram isso, as pessoas saíram para os shoppings. Aí veio aquela campanha, vai para o shopping. Com o personagem Alexandre da novela A Viagem, que era um cara que não era de boa índole, aí ele morre e o espírito dele volta, né? E fica atormentando as pessoas e tal. Quer dizer, aí virou um meme, muita gente não entende por que esse meme, mas eu estou explicando agora. Né? Foi de uma novela, de um folhetim, que se repete porque é um sucesso, uma novela espírita, com temática espírita, e o Alexandre é um cara que fica influenciando as pessoas, porque a energia dele é uma energia baixa, uma energia densa. Então, tem um meme lá dizendo, vá para o shopping. As pessoas correm para o shopping. Gente, isso nada mais eu sei, eu entendo. Valba, estamos passando por um período difícil, está todo mundo confinado. Eu também entendo que agimos parecido como cachorrinho que é criado em apartamento. Quando solta, sai feito louco. Eu entendo isso tudo. Mas eu entendo que a vida humana é muito mais importante. Eu entendo que a vida humana é prioridade para todos nós. Eu também entendo isso. Eu não sou insensível à questão, tá? Mas nós temos que fazer essa reflexão, tá certo? Quer queira, quer não, o humano tem que ser prioridade. Né? Já nesse mundo tão desumano, tão frio, tão líquido, que também vai ser um sociólogo que iremos estudar logo mais. Eu vou deixar por último o Bauman,
porque é o cara impressionante, o cara é incrível. Então, pegando ainda a ideia de Ralph, ele diz o seguinte: o conflito social nasce de questões relativas à distribuição de poder entre os indivíduos da sociedade, do conflito entre aqueles que controlam e aqueles que são controlados, especialmente na realidade das organizações de alta complexidade administrativa, como é o caso das burocracias estatais e das empresas de grande porte. Veja a McDonald's. Veja o quanto é gasto em propaganda dessas grandes corporações. Corporações que agora elas levaram checkmate, digamos, de algumas pessoas. Ainda somos minoria. Mas só pelo fato de, numa escola, não se colocar numa merenda escolar apenas produtos industrializados, já é uma boa vitória. Né? Produtos como frutas, produtos naturais, né? Depois a gente tenta vencer que os produtos não têm agrotóxicos, mas é outra guerra, outra batalha, uma batalha por vez, senão a gente não aguenta, tá? Mas nos Estados Unidos a receita, a dieta, ela já foi mudada nas escolas públicas americanas, porque a galera caiu em cima. O pessoal estava comendo plástico. Galera, olha, eu vou dizer uma coisa. A receita é a mesma para McDonald's, para Burger King, para quem quer que seja. Chega um representante com a maletinha, parece vendedor de perfume. Quando tira aquele papelzinho, aí faz assim a fragrância para você sentir o perfume no papel. Eles fazem isso com sabor. Olha, nós temos aqui o sabor bacon. Aí, olha, cara, que impressionante. Nós temos aqui o sabor bovino, fantástico. Olha, impressionante. Quer dizer, e por trás disso tudo tem uma série de outras coisas. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Mac Lanche Feliz é muito bom, mas uma Mac veia entupida não é bom, porque teremos uma Mac Morte Feliz, sacou? Ou então você faz como eu, né? Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se tem aqui para mostrar a vocês. Não, não tem aqui, agora não tem. Eu acho que isso aqui. Então você faz como eu. Você compra um Mac Lanche Feliz para pegar o brinquedo e eu jogo no lixo. Eu jogo no lixo. Eu jogo no lixo aquele alimento que não vai me servir. Tio Valber, por que você não doa o alimento para alguém? A primeira vez eu doei. Eu entreguei para um morador de rua aquele alimento. Mas depois eu pensei, pô, cara, se não presta para mim, vai prestar para um morador de rua? Será que isso está certo? Eu não sei. Aí eu passei a não mais doar, doar o que presta, né? Eu também compro pelo brinquedo e jogo no lixo. O conflito social, pela desigualdade e destruição de poder dos que ordenam e os que são ordenados. Perfeito, Marcos. Perfeito. A síntese é essa. A tese é essa. Então, quando você fala daqueles que mandam, você vai pensar as grandes corporações, beleza? Porque no final das contas, se eu estou discutindo privatização da água, por trás tem a Coca-Cola, beleza? Querendo se beneficiar com a privatização da água. Por trás tem uma Ambev da vida, querendo se beneficiar e monopolizando tudo. E vamos chegar a um ponto de estar pagando água para beber, água para tomar banho. Aí o negócio fica complicado. Por isso, gente, que não é a gente bater o pé e dizer assim, ó fulaninho esquerdista. Não, gente, não é assim. Você pode até dizer, não, tio Val, mas eu sou conservador. A gente tem que pensar 1, 2, 3, 7 vezes, 7 vezes, 7 vezes, antes de dizer que somos conservadores, porque nós temos que saber o que significa isso tudo. O que significa ser de esquerda? O que significa ser de direita? O que significam esses valores? Quer saber como? Pierre Bourdieu. Vamos lá. Pierre Bourdieu, sociólogo francês, beleza? Sociólogo francês que nasceu em 1930, contemporâneo, e faleceu agora em 2002. Do ponto de vista histórico, 2002 foi ontem, galera. Foi ontem, do ponto de vista histórico. Você vai falar de história, as datas não tem essa. Foi ontem, um dia desse, Bourdieu estava vivo, dando palestra, tá? E digo mais, está vivo até hoje. Mas por que o Tivalber está vivo? Porque o Bourdieu ele vai sustentar uma tese do seguinte: ele vai
dizer o seguinte, galera, não tem como comparar. Ele vai usar um conceito de capital cultural. Escrevam aí, não tem como discutir meritocracia se a gente não discutir o conceito de capital cultural, galera. Tio Valdo, o que significa isso? Vamos lá. Capital é grana, é dinheiro, economia. Cultural é cultura, é conhecimento. É diferente. Eu tá aqui, preparei uma aula para vocês, estou dando agora uma aula para vocês. É diferente esse bate-papo que vocês estão tendo aqui comigo, uma aula que eu vou preparar, que pode até ser do mesmo tema, mas que eu vou dar aula na escola pública. A aula que eu vou dar é com o mesmo vigor, é com a mesma energia, é com o mesmo amor. Mas vai ser diferente a recepção. Não dá para comparar. Não é querer entrar naquela discussão antropológica de quem é superior, quem é inferior. Isso não existe. Essa discussão não existe. Mas o fato que existe é que nós não saímos do mesmo ponto. Não dá para falar de meritocracia. O que é meritocracia? É você ser reconhecido pelo mérito. Ah, se eu estudar, eu vou ser alguém na vida. Ah, eu me dei bem na vida porque eu estudei. Eu me dei bem na vida porque eu sou um homem de bem. Eu não virei um bandido, eu não virei um marginal, sem sequer saber as circunstâncias que formam um marginal. As circunstâncias que formam um bandido. É por isso que eu digo, calma, gente, calma. Eu vou usar o ditado de Voltaire, as certezas não são interessantes, mas as dúvidas, é bem interessante. Ter certeza de algo me parece pedantismo, me parece que não é uma boa ideia. Mas ter dúvida, podemos chegar num denominador, certo? Então, o que seria esse capital cultural? A mesma aula que estou dando aqui pode não ter o mesmo efeito a nível de entendimento para os meus alunos da escola pública. Por quê? Porque vocês têm um capital cultural vasto. Vou dar um exemplo, vou longe não. Eu estava em determinada escola e quando eu dou aula, eu gosto de misturar conhecimentos. Chamamos isso de interdisciplinaridade. E perspectiva do conflito. A perspectiva do conflito, aqui estão perguntando aqui, o Marcos está perguntando. Perspectiva do conflito é justamente isso. É o que faz a sociedade começar a funcionar de outra maneira. O que faz alguns indivíduos terem certas atitudes que não são acompanhar as regras sociais. O que faz um garoto como o garoto lá de Realengo, no Rio de Janeiro, o que faz um garoto daquele entrar numa escola armado e sair metralhando a galera? O que faz? Isso é a perspectiva do conflito. Perspectiva é a ótica que ele vai utilizar e do conflito é a anomia social, é o desvio de comportamento. Esses caras estão tentando analisar, tá, a perspectiva do conflito. Por que pessoas começam a desviar seu comportamento, certo? Dentro de uma interação social. Quem é responsável por esse desajuste, por esse desequilíbrio? Beleza? Eu estava falando de quê? Eu estava falando do capital cultural. Eu acho que foi isso. Galera, não dá para comparar. Sim, eu estava dando uma aula numa escola privada, obviamente, né? Numa empresa privada. E eu gosto de misturar, eu gosto de fazer a interdisciplinaridade. E eu fui falar da arte. E citei o Museu do Louvre. E quando eu falei de Mona Lisa, o quão Mona Lisa é segura por guardas, por raios, por vidros, né? Porque é uma obra que não tem preço. Todo o dinheiro do mundo não paga Mona Lisa, ok? Aí um aluno pegou, levantou a mão e disse assim, não, professor, o senhor tem toda a razão. O senhor foi lá quando? Eu disse, não, eu não fui, eu estudei. Ele, não, porque eu fui. Eu vi, é isso mesmo. É exatamente como o senhor está dizendo. Eu fiquei assim, a poucos metros de Mona Lisa. Gente, eu preciso entrar num programa de computador
para visitar o Museu do Louvre. Ok, eles filmam perfeitamente. Mas meu aluno disse que foi e viu, ficou a poucos metros, e que eu tinha razão. Quer dizer, o meu aluno da escola pública, ele não tem a noção, a não ser que ele preste atenção na minha aula. E ele ainda vai ter uma impressão, ele não vai ter certeza daquilo, tá certo? Então, é isso que eu chamo de capital cultural. Capital cultural é tudo aquilo que vocês aprenderam, principalmente na primeira parte da educação de vocês. Porque a educação, ela não é apenas formal, a da escola, ela é informal, a da família. A começar pelos desenhos de animação que vocês assistiram quando era criança. A começar pelo café da manhã de vocês, que era totalmente diferente. Galera, vocês estão no iogurte. Meus alunos da escola pública não tomam iogurte. Estou dando um exemplo, tá? Por quê? Pode até tomar, mas é um item mais caro. Que o pai vai dar preferência ao feijão, ao arroz, com a carestia que está aí. Com os preços elevados dos produtos que estão aí. E que daqui a pouco vai aumentar mais ainda com a chegada dos gafanhotos, né? Lá do Uruguai, lá do Rio Grande do Sul, tá? Podemos ter uma alta aí, beleza? O bom é que o Nordeste também é produtor e aí... mas, enfim, eu quero dizer que a dieta é diferente. O café da manhã de vocês é um café reforçado. O café dos meus alunos do Estado é um café mais simples. O café dos meus alunos da prefeitura, em que eu dou aula de teologia para eles, ou melhor, ensino religioso para eles, é o café que eles tomam na escola, pessoal. Eles vão para a escola para tomar café. Eles vão para a escola para fazer o lanche. Alguns vão para a escola para almoçar na escola. Você está entendendo? A gravidade do problema. Você está entendendo quando Pierre Bourdieu ele chama para uma discussão. Você está entendendo que nós não podemos ficar acomodado no nosso conforto, banalizando a nossa inteligência sem estudar, sem entender os posicionamentos. Se eu sou conservador, eu tenho um olhar muito mais à direita da situação. E um olhar mais à direita é um olhar mais neoliberal. Um olhar mais neoliberal é um olhar capitalista. É um olhar do ter. Você não vai prestar muita atenção no ser, no coletivo. Vai prestar atenção mais no ganho de lucros, na economia que tem que gerar, em números, em dados. Então, essa discussão é muito ampla. Nós temos que voltar lá para as bases, para a gente entender. Eu não estou dizendo qual a melhor forma. Eu estou dizendo que existem perspectivas. E que é legal a gente discutir isso, tá? Então, o capital cultural, segundo Bourdieu, é tudo que vocês aprendem, principalmente isso. É tudo que vocês aprendem e continuam a aprender, mas na primeira infância é o que vocês recebem. Como, por exemplo, as minhas filhas crianças eu levava para teatro, ainda levo, não agora com a pandemia, mas eu levo para teatro. Gente, é diferente. A tese é essa que eu estou falando para vocês, a tese é essa, tá? Se eu estou levando a minha filha para o teatro, ela tem uma informação visual, tátil, cultural. É uma outra maneira de se contar uma história. Olha o arcabouço cultural e intelectual que essa garota vai ter. Coisa que um aluno que eu tenho da prefeitura nunca foi. Ele conhece o teatro na escola. Que nós produzimos da forma que dá para produzir. Mas não como deveria ser. Sabe por quê? Aí vamos voltar lá para o Ralph. Por quê? Vamos pensar. Estou falando do teatro. Que o meu aluno da prefeitura não tem acesso. Por que ele não tem acesso? Porque a família não tem condição de todo final de semana ir pagar o teatro e a família nem sabe que isso é tão importante, que é um capital cultural. Né? A família nem sabe, desconhece, porque só sabe trabalhar. Consequentemente, quando tu pensa nisso, vem outra esfera aqui de questionamento. Vem cá, mas por que essa criança não tem acesso?
Por que essa criança só tem acesso ao teatro na escola, feito por professores, ou pelo professor de arte, que só é ele que é limitado só ele que entende, e tem que usar todo um pessoal que não entende e que exercem outras funções, porque esse artista, ele não é remunerado para tal, ele não é valorizado. E porque também não existe um monte de teatro popular. Tem que existir o teatro de rua, galera, nas praças do centro, em todas as capitais do Brasil. Tem que ter teatro de arena, tem que ter escola de teatro, incentivando novos atores. Eu tenho que ter alunos dizendo assim, professor, vou fazer o vestibular para artes cênicas na UFC, porque eu sei que quando eu terminar, eu vou ter espaço para trabalhar. E não é só na TV, pode ser no teatro, pode ser numa rádio, pode ser na TV, pode ser numa empresa, trabalhando as artes cênicas, tá? Em prol do benefício da empresa ou do social. Quer dizer, você não tem perspectiva. Bate lá nas corporações. Aí, deixa eu ver aqui só quanto tempo eu tenho. Caramba, a gente está estourando. Aí vem pessoas que não entendem nada e falam de Lei Rouanet. Lei Rouanet para cá, Lei Rouanet para lá, que as pessoas estão mamando nas tetas do governo. E não é isso. E não é isso. É difícil encontrar patrocínio para bancar peças teatrais. O nosso cinema brasileiro. Meus alunos todos assistem Netflix. E tem uma tese errada e errônea do cinema brasileiro. Ah, não, professor. Cinema brasileiro tem muito palavrão. Não tem mais do que o cinema americano. Só que eles falam inglês. É bonito, é bacana. O cara, fuck off, né? Motherfucker! É muito interessante. O cara com o carro explodindo, você nem presta atenção. Mulheres gostosonas, né? Tudo comprado, siliconado. Então é bacana, carro com rodão. Não, galera. Viva o cinema brasileiro. Viva Glauber Rocha. Viva Nelson Pereira dos Santos. Né? Essa minha homenagem aqui é para esses grandes aí que resistiram e resiste aí, deixou sua obra, passaram pela vida e deixou sua obra. O nosso tempo, gente, estouradíssimo. Meu muito obrigado. Foi muito bom estar com vocês. Só conferir o tempo. Infelizmente, o último minuto, só para dizer que amo vocês e a gente se encontra próxima semana. Valeu? Viva o povo brasileiro. Resistência sempre.